te contemplando. Terceiro tipo de lágrima, diga comigo, lágrimas de compaixão. João 11:35, Jesus chorou. O que é compaixão? É se colocar no lugar do outro, é sentir a mesma dor que o outro está sentindo. Por isso Jesus disse: tudo que quereis que os homens vos façam, fazei vós primeiro. Qual a maneira que nós temos olhado para as pessoas? Porventura é um olhar de discriminação? Porventura é um olhar de rejeição porque está sujo? Porque está embriagado? Porque é da vida? Estamos olhando com um olhar condenatório? Estamos descartando, estamos cortando volta? Ou nós estamos nos aproximando para mudar aquela vida para a glória de Deus? Diga comigo, eu quero mais compaixão no meu coração. Diga, eu quero mais compaixão em meu coração. É se colocar no lugar do outro, sentir a mesma dor que o outro está sentindo. Isso é compaixão. Você já olhou com compaixão para aquele que está sofrendo? Você está dizendo, não, está sofrendo porque quer. Está sofrendo porque é pecado. É bom. É para aprender a se levantar contra mim. É para aprender a se levantar. Não, querido. Deus quer te dar um olhar de compaixão nessa noite. Quatro tipos de lágrimas. Diga comigo, lágrimas de arrependimento. Arrependimento não é remorso. Remorso leva o homem à morte. Judas não se arrependeu. Judas sentiu remorso. Ele foi e suicidou-se. Remorso leva o homem à morte. Arrependimento leva o homem à vida. Segundo aos Coríntios 7, versículo 10. A tristeza segundo o mundo leva o homem à morte, mas a tristeza segundo Deus leva o homem à vida. Sabe quando é remorso? Quando o filho é desobediente ao pai e à mãe. O pai ora: pai, levanta para mim pedir perdão, pai. Levanta, pai. Aí não tem como levantar, está morto. Aí é remorso. Agora arrependimento não. É quando há tempo de mudança. É quando há tempo de mudança. O tempo é hoje, a hora é agora. Quando estou disposto a fazer algo de Deus, diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me, Senhor. Aleluia. Quinto tipo de lágrima. Está lá em Isaías 42:14. Qual é o seu desejo, pastor? O meu desejo? Aí ele tem uma casa própria. Amém. E o desejo é ter um bom carro. Amém. O meu desejo é ter uma esposo. Amém. É desejo, é metas, é planos. Não é errado você sonhar. Não é errado você desejar. Não é errado você almejar. Não. Mas o que é priorizado? O que é primordial? O que está em primeiro plano? Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Qual é o seu desejo maior? Isaías 42:14. Nós gememos e sentimos como dores de parto. A igreja está sentindo dores de parto. Estamos no princípio de dores. Estamos dizendo dia e noite, noite e dia: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aí existe um sexto tipo de lágrima. Está lá em Gênesis capítulo 33. Lágrima de alegria. Eu estou pregando aqui, Deus está dizendo que haverá reconciliação lá na sua casa. Deus vai converter o coração de pais a filhos. Vai converter o coração de filhos ao coração de seus pais. Essa raiz de amargura será esmiuçada. Em nome de Jesus, haverá liberação de perdão. Haverá reconciliação para a glória de Deus. Quando Esaú encontra-se com Jacó, diga comigo: houve reconciliação. Diga: houve liberação de perdão. Mas olha a recompensa maior. A recompensa para ele aqui fala-se de autoridade. Jesus delegou essa chave à sua igreja. Jesus delegou esse poder ao seu povo. E essa profecia se cumpriu em Jesus. E Jesus tem a chave de Davi. Essa chave abre 3 salas. A chave de Davi abria a chave do tesouro, abria a chave da
Já vamos encerrar. Seja sincero. Já passou alguma vez na sua mente que você se sente uma pessoa sem sorte? Você já se sentiu assim? Eu sou uma pessoa sem sorte na vida. Puxa, como eu sou uma pessoa sem sorte. Já passou na sua mente uma vez? Seja sincero, não? Pode levantar. Eu não tenho sorte no casamento, pastor. Todo camarada que eu arrumo briga com meu sentimento. Eu até tenho medo de amar. Eu não tenho sorte no trabalho, pastor. Eu não tenho sorte na família. Eu não tenho sorte naquilo que eu faço. Eu não tenho êxito, eu tenho sucesso, pastor. Eu não tenho sorte. Salmo 126, versículo 4. Senhor, restaura a nossa sorte. Deus está aqui para restaurar a sua sorte e te abençoar com todas as sortes de bênçãos. Diga comigo, Pai, restaura a minha sorte. Diga, restaura a minha sorte. Diga, restaura a minha sorte. Deus está restaurando a sua sorte aqui hoje. Quem crê, diga aleluia. Diga, Deus está restaurando a minha sorte. Sorte é você pegar e ir lá jogar na Mega, não. Faz que você nunca foi tentar. 50 milhões. O que dá para fazer com 50 milhões? Pega R$12, traz na igreja. Que Deus não tem 50 milhões para tirar, isso é pouco. O Senhor é a prata, o Senhor é o ouro. Aleluia a Deus. É isso, querido. Não fica arriscando, não. Não perca a sorte, não. Você já é abençoado com todas as sortes de Deus. Sabe qual porta está aberta para você? Diga comigo, a sala das riquezas. Glória a Deus. Diga, a sala das riquezas. Deus tem riquezas da sua graça, riquezas da sua bondade, riquezas profundas, riquezas imensuráveis, riquezas espirituais para lhe entregar aquilo que o homem não viu, ouvido não subiu no coração do homem. É o que Deus nos preparou. Sala da audiência. Essa chave é a minha sala da audiência. Hoje o Senhor está com o cetro estendido para ouvir a sua oração. Tudo que pedis ao Pai em meu nome, disse Jesus, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Existe aí uma terceira sala, fala comigo, sala do banquete. Aí cumpre lá em Cantares de Salomão. E levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Você sabe por que você está assim? Porque o seu coração está ferido. O seu coração está machucado, porque duvidaram de você. O seu coração está ferido porque zombaram da sua face. Porque não creem nas suas palavras. Não creem que Deus é Deus e usa pequeno. Por isso o seu coração está triste, ferido. Te abandonaram, te rejeitaram. Deixaram de dar um telefonema. E você veio aqui com os pés sangrando, com o seu coração ferido, com a sua alma batida, mas receba o bálsamo de Se coloque em pé. Deus está aqui para curar as suas emoções. Deus está aqui para curar o seu ministério. Deus está aqui para curar o seu chamado, para curar o seu coração, as suas emoções, para curar a sua família, para restaurar a sua saúde. Diga comigo, Deus está aqui para fazer. Para restaurar a sorte, para despertar, para dizer que eu não estou sozinho. Amém? Deus está contigo. Eu estou pregando aqui, Deus está renovando forças aqui hoje. Julgue está sendo esmiuçado nesta noite. Está sendo quebrado. Você está achando que,
Você acha que já passou o auge do seu ministério? Quando eu estava no auge, querido, você continua no auge, está na presença de Deus. Quando eu estava no auge, quando eu era uma vez, você ainda é bênção. Amém. Você ainda é bênção. Aleluia, Deus. Ainda é bênção. Lembra das coisas que Deus já fez por seu intermédio, o que Deus já fez através da sua vida, e o que Deus ainda vai fazer. Aquele que ouve a voz do seu chamado nunca vai terminar embaixo. Sabemos que Moisés terminou o ministério dele em cima do monte. Você nunca vai terminar embaixo. Olha a promessa maior. Ele aqui. Cadê os ele aqui de Deus aqui? Diga aqui, Senhor. Aqui, Senhor. Diga, eu estou aqui, meu Deus. Tem muito servo sendo rejeitado. Tem muito servo rolando que nem bola. Não tem parada certa. A tartaruga onde vai leva o casco. Mas Deus te trouxe aqui, ele aqui, para dizer que ele vai te dar firmeza. Para dizer que o chamado dele está sendo confirmado na sua vida. Para dizer que não foi o homem que te chamou, mas sim foi Deus. Porém, faça, fala e não te cales. Amém? Nós vamos orar nesta noite. Hoje Deus vai curar de dentro para fora. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Espírito Santo do Senhor, essa semente foi semeada, essa semente foi semeada. Deus te entregou nova semente nessa noite. Receba novas sementes aí. Aleluia. Tu és semeador, semeadora dos penseiros da glória de Deus. Levanta as mãos para os céus. Deixa eu dizer, como eu gostaria de ser como eu era. Deixa eu voltar lá em Daniel. Tá lá, Daniel. Daniel está velhinho já, né, Daniel? Está com quantos anos? 49. Está novo. Daniel está bem idoso. Bem. Aí Daniel chega, ao que o rei fala: você é aquele Daniel? Vamos trazer nos dias de hoje. Você ainda é o mesmo? Mas quando você era jovem, você pulava, você saltava, você gritava, você chorava, você berrava, você subia monte, descia monte, subia ladeira, descia ladeira, vinha na igreja com chuva, com sol, com calor, ajudava, apoiava. Você é aquele Daniel? Daniel vai falar: meu filho, já estou velho, as vistas estão desse tamanhozinho, a minha voz não é mais alta. Meu apetite não é o mesmo. As minhas pernas eu estou andando devagar, mas eu continuo sendo homem de Deus. E assim diz o Senhor. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova bem dia. É, Deus. O seu chamado não está velho, não está por Deus. Não. A obra que Deus tem na sua vida é grande. Você acha que é o fim, como disse Elias: basta, melhor é morrer do que viver. Deus disse a Elias: glória, o teu caminho é longo. Pastora Maria, o seu caminho é longo, é distante. Vai, unge o rei para Israel, unge o rei da Síria, unge o profeta, e depois eu vou te tomar.